Saudações, ativistas quânticos. Vamos abordar hoje quem foi Napoleão Hill. Se você que está me assistindo nunca ouviu falar desse nome, é grave, muito grave, porque se nós chegamos hoje a esse nível da doutora Sue Morten, os 7 códigos de energia, uma médica, cientista, corroborando lá os chakras dos indianos, na antiguidade, é base científica hoje. Tem um podcast dela no... podcast é do Leo Rose, americano. A entrevista foi postada há 3 dias. Hoje estou falando numa sexta-feira santa, dia 3 de abril. Com 3 dias, 30 mil visualizações. Então, é a ciência ocupando e referendando o místico, a espiritualidade. Mas como eu ia falando, se você nunca ouviu falar em Napoleão Hill, é grave. É grave, meu caro. É muito grave. Mas não é para você ficar para baixo por isso. Corra atrás do prejuízo. Napoleão Hill. E se você ouviu falar superficialmente, ou pior, se tem uma rejeição contra ele, é mais grave ainda. A história de Napoleão Hill, os livros dele, principalmente quem pensa enriquece, já ultrapassaram, lançado em 1937, Quem Pensa Enriquece, antes, em 1928, As Leis do Triunfo, do Sucesso, o manuscrito original. Hoje a Citadel está publicando, a editora Citadel, os livros dele. Mais Esperto que o Diabo foi um livro póstumo que ele deixou e não publicou, e foi publicado depois pela família. Foi um livro mais vendido do Brasil em 2020 e 2021, e parece que o segundo mais vendido em 2022, durante a pandemia. Mais Esperto que o Diabo mostra justamente essas forças negativas, que você pode chamar de diabo, demônios, espíritos inferiores, ou que está lá no teu inconsciente. Mas é isso que nos sabota. Então, Napoleão Hill, corra urgente para ler Quem Pensa Enriquece. Porque, na verdade, é no pensamento que começa. Napoleão Hill passou mais de 20 anos da sua vida entrevistando milhares de pessoas. Ele é um rapaz de origem humilde, foi entrevistar um repórter de uma revista, homens de sucesso. Começou pelo Barão do Aço, Andrew Carnegie, que já estava na sua faixa, ele com 20 e poucos anos, e Andrew Carnegie na faixa de 70 e poucos anos, dos homens mais ricos do mundo, Barão do Aço. Foi entrevistar. E dessa conversa que era para durar 3 horas, ele passou o final de semana na mansão do Andrew Carnegie, que propôs a ele se ele estava disposto a sacrificar 20 anos da vida dele para descobrir o código, as leis que regem o sucesso. Entrevistar as maiores personalidades da época, porque ele, como Barão do Aço, muito rico, ele tinha acesso a todas essas pessoas, Henry Ford, Thomas Edison, inventores, cientistas, e ele iria dar uma carta de recomendação para ele ser recebido por essas pessoas. Mas ele dedicaria 20 anos da sua vida a essa pesquisa. Seria o legado dele. Não iria ter salário garantido, ele teria que se manter. Ele aceitou. Graças a isso, toda essa geração de pessoas beberam dessa fonte. Pessoas atuais como hoje, bom, aqui no Brasil, o Thiago Nigro, Joel J, muita gente, Hélio Couto, Laine Urives, vamos para fora aí, Tony Robbins,
todos beberam dessa fonte. Porque aquelas leis de quem pensa e enriquece não são somente para a riqueza financeira, mas foi focado mais nisso. Então, Napoleão Hill foi um desbravador, dedicou a sua vida a isso, viveu 86 anos estudando e pesquisando não só os homens bem-sucedidos, homens no sentido lato, homens e mulheres, mas também os fracassados, para entender a razão do fracasso. E eu quero fazer um tributo também a um que só tem um livro de sucesso antes de Napoleão Hill, A Ciência de Ficar Rico. É um dos meus mentores, o Wallace Wattles. Foi quem sacudiu Rhonda Byrne para ela sair do fundo do poço e emergir com um segredo. O Wallace Wattles tem um audiobook de mais de 500 mil visualizações no YouTube, fantástico. Tem uma tradução que eu gosto muito. Os livros também. Várias editoras. É um livro, não é volumoso, mas cada palavra é um diamante. Já o Bob Proctor foi outro que viveu a vida toda lendo Quem Pensa e Enriquece, e muitos outros autores aplicando, saiu da vida de miséria para uma vida abundante e próspera. Em nenhum momento eles dissociaram o sucesso profissional e financeiro da pessoa ter harmonia espiritual, na família, na saúde. Mas veja bem, como disse Newton, o cientista Isaac Newton, se ele pôde ver mais longe, foi porque ele subiu no ombro de gigantes. Que gigantes são esses? Os cientistas anteriores, porque a ciência, ela avança, como tem uma frase famosa, funeral após funeral. A cada geração, alguém acrescenta mais. Então, Isaac Newton subiu no ombro de gigante, e depois dele, Albert Einstein, teoria da relatividade, Max Planck, física quântica, Niels Bohr, tudo isso. Não são coisas do mundo da física, não. São essa tecnologia toda que você utiliza aí, celular, avião supersônico. Eu não quero nem falar de míssil de guerra, porque isso aí é uma deturpação. Então são coisas do nosso dia a dia. Então, se Napoleão Hill passou 20 anos estudando, entrevistando, eu sou advogado e trabalho na minha área, estudo na minha área, mas tenho mais de 20 anos de pesquisa. Nisso eu estou fazendo mais do que o Napoleão Hill. E falo isso com humildade, porque não faria se ele não tivesse feito esse caminho da primeira filosofia de sucesso da história. A nossa, é a primeira filosofia de sucesso da história para o século XXI, terceiro milênio, que unifica ciência, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Mas, para mim poder partir, eu tive que subir no ombro de gigantes, como Napoleão Hill. E ele entrevistou milhares de pessoas, eu também entrevistei, mas no modo do século XXI. Como? Ele não tinha acesso, eu tenho acesso, minha biblioteca é gigantesca. A área jurídica é só 20%. 80% ou mais é ciência, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Além disso, eu tenho a ajuda da tecnologia de hoje, YouTube, Google, pesquisas. Então, eu estudei, pesquisei como cientista os grandes mestres do passado e do presente na área de ciência, na área de espiritualidade e desenvolvimento pessoal. E criamos o conceito, eu desenvolvi o conceito da matrix fatorial quântica do sucesso, que de forma sintética eu posso dizer que ela significa que só
pode se considerar bem-sucedido aquele que estiver crescendo de forma harmônica nos 5 fatores dessa matrix fatorial quântica do sucesso. F1, fator 1, espiritualidade. F2, fator 2, saúde. F3, fator 3, família, sociedade, relacionamentos. F4, finanças. E F5, profissão, carreira. Porque esses fatores, para usar uma terminologia quântica, eles estão interconectados. Há uma espécie de emaranhamento, entrelaçamento quântico. No momento em que você cresce em um, os outros tendem a crescer. Mas se você deixar o caos se instalar em um deles, vai puxar os outros. E em vez de um salto quântico para o sucesso, você vai ter a ruína, o caos, a matrix vai desabar, que é a tua vida, a nossa vida. A base é espiritual, é saúde, família, sociedade e relacionamentos. Para você crescer com consistência na parte financeira e profissional. Fiquem tranquilos, porque estamos escrevendo, concluindo. De início, talvez lancemos como e-book, seja na Hotmart, na Amazon, a Matrix Fatorial Quântica do Sucesso. Mas também vamos lançar o livro físico. E ele é só o primeiro. Porque, na verdade, o conhecimento é tanto dessa área de pesquisa que eu tenho essa missão, que não é minha. Não é para minha vaidade, meu ego. Pelo contrário, seria muito mais fácil eu estar me dedicando somente a ganhar dinheiro. Mas não funciona, eu sei que não funciona dessa forma. Quando você vem com uma missão, se você ler Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, e A Roda da Fortuna, uma autobiografia dele, vai mostrar que ele, depois de 20 anos, ele vivia atormentado, sem conseguir publicar sua obra, passando por problemas sérios financeiros. E ele se atormentava com isso. Ele dizia: como é que as pessoas fazem piada? Como é que esse cara é lunático? Ele vive estudando isso do sucesso, a filosofia do sucesso, a ciência do sucesso, e a vida dele está um caos. Então aquilo mexeu um pouco com os brios dele, né? Então, porque, na verdade, o Andrew Carnegie, o Henry Ford, o Elon Musk, eles não têm bagagem para escrever uma filosofia dessa. Porque tem que ter crescimento em outras áreas que muitas vezes o cidadão não tem. É por isso que mais na frente acaba desabando. E ele tinha, mas depois de uma certa época, na maturidade dele, ele pôde usufruir também desse sucesso. E que hoje, pós-mortem, já foram vendidos mais de 100 milhões de livros. Quem pensa enriquece, e uns 200 milhões de todos os livros dele. A cada ano, 1 milhão de livros do Napoleão Hill é vendido no mundo. Isso é uma consagração, isso está ajudando muita gente. E a nossa Matrix Fatorial Quântica do Sucesso vai seguir esse caminho, porque é uma dádiva do alto. É uma missão que eu tenho, é o meu legado. E eu tenho que fazer como Napoleão Hill. Ao mesmo tempo que desenvolvo isso, tenho que trabalhar na minha área jurídica, investimentos, negócio, empreendedorismo, porque eu tenho que comer, minha família precisa comer, vestir. Entendeu? É um desafio, mas é um desafio que eu não posso fugir. Porque toda vez que eu tento me distanciar, eu sou cobrado. Sou cobrado das consequências na minha mente. E um livro só não é suficiente. É por isso que nós vamos ter uma coletânea de e-books, de livros físicos, para o conhecimento, para ajudar as pessoas de agora e do futuro. Matrix Fatorial Quântica do Sucesso é o primeiro, mas a coleção, de 13 livros, que é um número que eu gosto muito, 13, eu considero o número da sorte. São 13 os princípios da lei do sucesso de quem pensa e enriquece, Napoleão Hill. Mas, para aprofundar depois, eu vou ter que explicar em outros livros, apesar
no livro A Matrix Fatorial Quântica do Sucesso, eu já vou abordar o que é os fatores, a frequência vibracional, a escala Hall, teoria de tudo, maestria quântica. Tudo isso vai ser abordado. Mas depois a gente vai precisar de livros específicos para abordar os fatores. Talvez o milionário quântico para abordar a questão financeira. Talvez espiritualidade e física quântica. A teoria de tudo, que é um termo emprestado lá da física, que eles estão formando um conjunto de equações que explica todo o universo. A nossa teoria de tudo explica que tudo está interconectado nessa matrix. Espiritualidade, saúde, família, sociedade, relacionamentos, finanças e profissão, carreira. E vamos aprofundar ainda mais, saber, ou pelo menos filosofar, de onde viemos, para onde vamos, porque estamos aqui nesse projeto de evolução. As vidas sucessivas. Quem não acredita em vidas sucessivas, em reencarnação, não é dogma, não é religião, é assunto. Quem codificou isso na Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, não fundou religião. Tem muito católico lá se lendo a doutrina espírita. É uma doutrina, uma filosofia, é ciência. Ele era um cientista. E não é privilégio dele. O Mestre Jesus falou das vidas sucessivas. Basta ter olhos para ver e saber interpretar. Como, por exemplo, quando ele falou para Nicodemos, no meio da noite, que um homem não pode evoluir se ele não voltar ao ventre materno e renascer, ou seja, as vidas sucessivas. E tem várias passagens do Mestre Jesus. E no budismo, no hinduísmo e nas outras tradições espirituais, todas têm. É uma lógica racional. Estamos aqui de passagem. Uma vida só não é suficiente. Um Deus que é amor, justiça, não seria isso. Com pessoas aparentemente do mal, ou que estão numa fase muito atrasada, estão às vezes no pilar do poder, ou da riqueza, ou da saúde, e outros uma vida de provações, já nasceu daquela forma, não fez mal a ninguém. É porque para Deus a vida não é, a morte não é tragédia. Para Deus, cada encarnação, o espírito é imortal. Ele teve início, criado pelo Criador do Universo, por Deus. Mas ele não vai ter fim, ele vai evoluir constantemente. Claro que não vai chegar a ser Deus, mas vai compreender a essência de Deus mais ainda. E uma vida só, de 50, 70, 80, 100 anos, não é suficiente. É por isso que você vê essa diferença entre as pessoas aqui, porque está todo mundo junto e misturado num mundo de provas e expiações, que está em transição. Claramente a gente está vendo, a nível global, as polarizações, radicalismos, as loucuras, ao mesmo tempo que o avanço da ciência, da tecnologia, da espiritualidade. Estamos passando para um mundo de regeneração, onde esses espíritos mais atrasados vão ser expurgados para mundos primitivos, onde eles podem contribuir, levando inteligência e tecnologia, mas o lado moral deles está mais próximo de lá, para deixar de atrapalhar aqui. E aqui vai passar a ser um mundo bem melhor, avançando para um mundo mais evoluído. Foi o que aconteceu quando os exilados de Capela, uma estrela distante, vieram para esse planeta degradado e trouxeram muita cultura aqui, entre os filósofos, entre os egípcios, entre os indianos. Leiam A Caminho da Luz, do Chico Xavier. Você vai ver essas raças diferentes que vieram, africano, o asiático, o europeu. Você vai ver a própria história da Atlântida, né? E você vê que civilizações que estavam isoladas, como os maias, os astecas, os incas, os egípcios, culturas fantásticas, como que eles faziam aquela tecnologia de calcular a volta da galáxia, no caso os maias, de 26 mil anos. Com que ferramentas se poderia construir aquelas pirâmides para
conduzir toneladas de pedras de quilômetros e quilômetros e cortar como se fosse com laser aquilo, e tudo calculado matematicamente. Eram seres esses que vieram, que já retornaram. Você vê que o Egito hoje é um povo comum, são outros espíritos. A Grécia não são mais aquela dos grandes filósofos. E as encarnações acontecem em bando para o propósito, como os cientistas da física quântica nasceram todos em menos de 20, 30 anos e deixaram a semente. Então é isso. São chegados os tempos. Ouvirão falar, como disse o Mestre Jesus, de guerras e rumores de guerras. É o que a gente está vendo aí. É porque nós estamos nesse mundo de transição desde o ano 2000, com muita tecnologia, mas tem muita gente do mal atrasada, fazendo fraude, fazendo corrupção e a radicalização política. Então é isso. Em breve você vai ter acesso também a esse conteúdo da Matrix Fatorial Quântica do Sucesso. Mas não é somente a minha voz, graças ao Pai. Eu estou bebendo e bebi na fonte de grandes mestres do passado e do presente, e continuam surgindo mais a cada dia, como a doutora Sue Morter, Joy Dispenza, Greg Baden, Bruce Lipton, Deepak Chopra, Tony Robbins, Bob Proctor, Hélio Couto. Eu quero abrir um parêntese para falar sobre Hélio Couto, mas vai ficar para um próximo vídeo. Um abraço.